Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Finanças 100% da Controla Finanças. Meu nome é Arthur Degedian e aqui no Finanças 100% a gente ensina conteúdo para ajudar você, pequeno empresário, a aumentar o lucro e dinheiro no caixa da sua empresa. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância de saber ativo e passivo e o que é a diferença entre eles. Bom, pessoal, tem uma informação sobre finanças que é muito importante que você, empresário, saiba, né? Você, pequeno empresário, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas é importante que você pelo menos conheça sobre esses termos de finanças, que é a diferença entre o ativo e o passivo. Bom, vamos dar um contexto, tá? Normalmente as empresas maiores, né, as empresas grandes, elas são obrigadas por lei a publicar as demonstrações financeiras delas, né? Então as empresas, por exemplo, precisam publicar o balanço patrimonial, né, que é um documento, é um demonstrativo financeiro que a empresa precisa publicar, e esse documento, ele é um documento público, né? Ele é publicado para quê? Porque é importante para os analistas, para os investidores, eles analisarem, né, esse documento. E o que diz, né, o que contém nesse documento, no balanço patrimonial das empresas? Bom, basicamente, o balanço patrimonial, ele é uma fotografia da situação patrimonial da empresa. Então lá no balanço patrimonial, a gente vai ter listados os ativos da empresa, a gente vai ter listado lá os passivos da empresa, o patrimônio líquido. E por que essa demonstração financeira ela é tão importante? Porque do balanço patrimonial, pessoal, a gente consegue tirar muitos indicadores, mas muitos indicadores mesmo, que são importantes para analisarem, por exemplo, uma empresa de grande porte, né? Então, a gente precisa desses documentos para a gente poder extrair indicadores e informações importantes sobre a situação econômica, a situação financeira da empresa, tá? Ah, mas Arthur, o que isso se aplica para a minha pequena empresa, por exemplo? Bom, eu te digo que se aplica também, né? Mesmo a sua pequena empresa, ela tem um balanço patrimonial. Provavelmente a sua contabilidade, talvez você não saiba, mas a sua contabilidade, ela faz sim um balanço patrimonial da sua empresa. Ela precisa fazer um balanço patrimonial, né? Porque lá no balanço patrimonial, pessoal, a gente vai ter a divisão entre o ativo e o passivo. Então, vamos lá, vamos começar com o ativo. O que é o ativo de uma empresa? O ativo, pessoal, são os bens e direitos que compõem a empresa. Então, por exemplo, o que são, né? O que seriam os bens e direitos? Por exemplo, aquele estoque que você tem na sua empresa, você tem um valor de estoque, né? Um valor a preço de custo. Isso é importante dizer. Esse estoque que você tem na empresa, ele é um ativo da sua empresa. Por exemplo, se você tem aplicações financeiras na sua empresa, é um ativo da sua empresa também. Por exemplo, sabe aquela sua carteira de contas a receber, né? Você vende a prazo para aquele seu cliente e você tem aquele valor de contas a receber? Esse valor de contas a receber também é um ativo da sua empresa. O dinheiro que você tem em conta corrente, né? O disponibilidades que a gente chama, aquele dinheiro disponível em conta corrente que tem a maior liquidez possível, né? Liquidez é aquilo que se transforma em dinheiro mais rápido, é um ativo da sua empresa. Vamos supor que você comprou, né, o prédio em que a sua empresa está, você comprou aquele prédio. Aquele prédio é um ativo da sua empresa, ele é um ativo imobilizado, né, que a gente chama no termo em finanças, mas ele é um ativo da sua empresa, tá? Então todos esses itens aqui que eu mencionei são ativos da sua empresa. Então é importante você ter isso em mente, né? Você, pequeno empresário, você tem que entender, né, esses conceitos. É importante você entender, né, ter em mente esses conceitos sobre ativo e passivo. Então, por exemplo, o que são os passivos, né, de uma empresa?
Os passivos são os deveres e obrigações que a empresa tem. Então, quais são os passivos de uma empresa, por exemplo? O contas a pagar, né? Fornecedores. Então, por exemplo, você faz compras para você vender os seus produtos, né? Seja comércio, fábrica. Esse valor que você tem a pagar para os fornecedores, ele é um passivo da sua empresa. Os salários a pagar, eles também são um passivo da sua empresa. Por exemplo, se você tem um empréstimo, né? Por exemplo, um empréstimo de curto prazo que você fez no banco, ele também é um passivo da sua empresa, tá? Então esses são os passivos da sua empresa. Então normalmente, pessoal, a gente divide o ativo e o passivo, né? O ativo ele sempre vai ficar do lado esquerdo. Então a gente vai colocar aqui, ó, ativo. Então o ativo ele sempre vai ficar aqui e o passivo desse lado aqui. Passivo. Tá? Então a gente tem o ativo e a gente tem o passivo. Pessoal, dentro do passivo, a gente tem, conforme eu mencionei para vocês, a gente tem lá o contas a pagar, né? Os fornecedores, salários, né? Salários é um passivo também. Então a gente pode colocar aqui, ó, fornecedores. A gente tem aqui, por exemplo, nós temos aqui salários. A gente pode ter aqui, ó, empréstimos. De curto prazo. Empréstimos de curto prazo, pessoal, são aqueles empréstimos que a sua empresa faz que vão vencer em menos de 12 meses. No ativo, o que a gente vai ter no ativo? A gente vai ter aqui, ó, caixa e bancos, que a gente chama. Caixa e bancos. Aqui a gente tem também, a gente pode colocar aqui, ó, aplicações financeiras. Aplicações. A gente tem aqui também o contas a receber. E a gente tem aqui estoque. Pessoal, vale ressaltar que aqui no lado do passivo nós temos mais um item aqui que a gente chama de patrimônio líquido. Patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido, pessoal? O patrimônio líquido, ele é o patrimônio dos sócios da empresa, dos acionistas. Aqui, por exemplo, a gente vai ter os lucros acumulados da empresa que não foram distribuídos, por exemplo, né? A empresa ela lucrou no final do exercício, ela apurou o lucro e esses lucros, por exemplo, eles foram acumulados aqui na conta do patrimônio líquido. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, lucros acumulados. Tá? O que a gente tem mais no patrimônio líquido também? Pessoal, aqui no patrimônio líquido, a gente vai ter os lucros acumulados e a gente tem também aqui o capital integralizado, né? Capital integralizado. O que seria o capital integralizado, pessoal? Vamos supor que você abriu a sua empresa, você abriu uma loja e você investiu lá, por exemplo, 100 mil reais naquela loja. Esses 100 mil reais você integralizou, você investiu na sua empresa, você integralizou ele de alguma maneira, seja, por exemplo, em reformas, imobiliário, em compra do terreno, compra do imóvel, né? Você integralizou aquele montante. Então esse é um patrimônio, ele entra aqui no patrimônio líquido da empresa. E o importante a saber aqui é que o ativo, aqui ó, o ativo, ele tem que ser igual ao passivo, tá? Quando a gente pega um balanço aqui,
toda a parte de ativo ela vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido dessa empresa. Bom, pessoal, por que é importante o pequeno empresário pelo menos conhecer a existência sobre isso, né? Que vou colocar aqui pequenininho aqui, que eu coloquei muito grande aqui, não sobrou espaço. Ó, balanço, isso aqui é um balanço patrimonial. Patrimonial. Porque você, pequeno empresário, tem que saber que a sua empresa também tem isso, né? E que informação que normalmente a gente pode tirar aqui? A gente pode tirar o seguinte, toda empresa tem um ativo circulante, tá? Que é aquele ativo que circula, né? Ele circula no curto prazo. Normalmente o ativo circulante é esse aqui, ó. O ativo circulante normalmente são estas contas aqui que eu já elenquei aqui para você, ó. Isso aqui, ó, normalmente é o ativo circulante da empresa, tá? Aqui, ó, ativo circulante. E a gente tem o passivo circulante. Normalmente o passivo circulante é isso aqui, ó, tá? Então aqui, ó, passivo circulante. E, por exemplo, quando a gente pega este ativo circulante aqui e subtrai do valor do passivo circulante, a gente chega no que a gente chama de capital circulante líquido, tá? Então, o capital circulante líquido é justamente aquele capital líquido, aquilo que sobra de circulação da empresa, tá? Então, por isso que é importante, mesmo você, pequeno empresário, é importante você saber, basicamente, pelo menos, a diferença entre um ativo e a diferença entre um passivo. Você saber isso é importante, você ter essa ideia, porque, de repente, quando a sua empresa crescer, a sua empresa for maior, talvez você tenha que se deparar com, por exemplo, um balanço patrimonial. E você vai ter o balanço patrimonial, pessoal, normalmente, ele é elaborado anualmente, no final do exercício. Então, se o seu exercício, por exemplo, é de um ano, né, vamos supor, de janeiro a dezembro, no final de dezembro, esse balanço patrimonial ele vai ser elaborado. E aí, o balanço patrimonial ele é praticamente uma fotografia daquele momento da situação da empresa. Então, naquele momento da elaboração do balanço patrimonial, a gente vai saber, por exemplo, quanto que a empresa tem de caixas e bancos, quanto que a empresa tem de aplicações financeiras, qual o valor que a empresa tem de contas a receber, qual o valor que a empresa tem de estoque, o quanto que a empresa tem de fornecedores para pagar, o quanto que a empresa tem de salários, de empréstimos de curto prazo, tá? Aqui, na parte do ativo e do passivo, eu só coloquei aqui o ativo circulante, mas a gente tem aqui, por exemplo, no conjunto aqui dos ativos, a gente tem também aqui, ó, o ativo não circulante, tá? O ativo não circulante é, por exemplo, aquele prédio que a empresa comprou, que é um ativo imobilizado, ele é um ativo não circulante, né? Um prédio, quando você compra um prédio, ele é um ativo imobilizado, ele não tem liquidez, né? Para você vender e fazer dinheiro com um imóvel que você comprou, leva tempo, né? Então ele é classificado aqui como um ativo não circulante. Da mesma forma, o passivo também. A gente tem também o passivo não circulante aqui, tá? Que são, por exemplo, empréstimos de longo prazo. Então, o passivo não circulante aqui são, por exemplo, empréstimos de longo prazo que a sua empresa fez, né? Curto prazo é quando a gente está falando em até 12 meses. Longo prazo é acima de 12 meses. Então, isso aqui é o básico mesmo de um balanço patrimonial, tá? Você, pequeno empresário, você tem que ter uma noção, tá? Eu acho importante você ter uma noção do balanço patrimonial. Mesmo que a sua empresa ela não publique balanço, que você não pegue, né, esse relatório aqui na sua mão todo ano para você analisar, é importante você conhecer, você ter a noção disso, porque a sua empresa, ela tem, se você tirar uma fotografia da sua empresa neste exato momento, você vai ter tudo isso aqui na sua empresa, tá? Você tem um valor aqui, por exemplo, de caixas e bancos na sua empresa, você tem sim um valor de fornecedores a pagar,
Você tem, por exemplo, se você tiver empréstimos, você tem aqui um valor de empréstimos de curto prazo, né? Então, por exemplo, aqui, por que a gente fala aqui que isso aqui é um ativo circulante? Porque essas contas aqui do ativo, pessoal, de estoque, contas a receber, caixa e bancos, elas ficam circulando o tempo todo na empresa. Quer um exemplo? Vamos supor, você faz compras, tá, dos fornecedores de materiais para você vender. Então, quando você compra do seu fornecedor e o seu fornecedor ele te dá um prazo para você pagar, o que acontece? Essa sua conta aqui, ó, de fornecedores, ela vai aumentar, porque você tem um valor lá de fornecedores para você pagar, tá? E este material que você comprou, ele vai entrar aqui no seu estoque. Ele vai entrar no seu estoque, tá? E ele vai ficar lá no seu estoque até você vender esse material. Quando você vender este produto, o que vai acontecer? Ele vai sair aqui do estoque e se você tiver vendido a prazo para o seu cliente, ele vai virar um contas a receber, tá? E aí assim que chegar no prazo de você receber o dinheiro mesmo, ele vai sair aqui do contas a receber e vai entrar aqui no caixa da empresa, tá? Entrou no caixa da empresa. Então, no próximo mês, por exemplo, você vai ter que fazer novas compras de material. Vai sair dinheiro do caixa, você vai gerar novamente aqui fornecedores, tá? Fornecedores, comprou o material do fornecedor, vai entrar aqui aumentando o seu valor do estoque. Vendeu o produto, ele vai virar um contas a receber. Passou o prazo lá para você recebeu o dinheiro, vai diminuir aqui o contas a receber e vai entrar aqui no caixas e banco, tá? Por isso que ele é chamado de ativo circulante, porque ele circula. Então, pensa na sua empresa. Se você, por exemplo, se você tem uma loja, um comércio, né, se você é do comércio, você enxergou isso na sua empresa, né? Então, isso aqui é um documento, né, um demonstrativo financeiro, é uma demonstração contábil aqui, que ela é aplicável para qualquer empresa, ela está em qualquer empresa, tanto na empresa pequena quanto na empresa grande. É que a empresa grande ela precisa publicar esse relatório aqui para que os investidores e analistas analisem, né, e classifiquem a empresa no mercado e deem recomendações, por exemplo, se a empresa é saudável, se ela não é, né? Quando a gente pega um balanço patrimonial de uma empresa, a gente batendo o olho, a gente consegue saber se essa empresa ela é saudável ou se essa empresa ela não é saudável, ela está em dificuldades, por exemplo, tá? Então aqui é importante, aqui eu tenho certeza que vocês conseguiram identificar isso na empresa de vocês. Então saiba que vocês têm, apesar de você, por exemplo, dono de uma pequena empresa, não estar muito familiarizado com essa demonstração financeira aqui, né, o balanço patrimonial, você tem isso na sua empresa também. Se você tirar uma fotografia hoje da sua empresa, você vai ter exatamente isso aqui, tá? Então você vai ter essas contas aqui de ativo circulante e passivo circulante. No comércio, pessoal, isso aqui é a lei, tá? No comércio, você gira produto, gira mercadoria. Quanto mais você girar mercadoria, melhor. Mais vai ter o giro da mercadoria, mais dinheiro vai entrar no caixa, mais material você vai comprar, mais você vai conseguir girar o seu estoque, né? Então, numa empresa de comércio, você tem isso aqui muito latente, tá? O ativo circulante e o passivo circulante. Você tem outros tipos de empresa, por exemplo, que já são empresas que são mais imobilizadas, que têm muitos imóveis, por exemplo, que aí vão ter um ativo não circulante aqui mais alto, tá? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é super importante de vocês conhecerem. E assim, no final das contas, quando a gente vai falar contabilmente, quando você pega aqui um balanço patrimonial, o valor do ativo ele tem que ser igual ao valor do passivo mais o patrimônio líquido, tá? Então, normalmente, o pessoal até tem uma formulinha aqui, ó. Ativo é igual o passivo mais o patrimônio líquido, né? Essa aqui, normalmente, a equação aqui do balanço patrimonial. Bom, isso aqui é o básico, tá? O básico do balanço patrimonial. Esse aqui é um exemplo, pessoal, de uma demonstração financeira, né, chamada balanço patrimonial.
ela é uma fotografia da situação da empresa. Aqui a gente colocou nomes, né, caixas e bancos, aplicações, mas cada um tem os valores correspondentes àquele momento em que o relatório ele é elaborado, tá? Então você vai ter um valores aqui para caixas e bancos, você vai ter um valor aqui de aplicações, você vai ter um valor aqui de contas a receber, você vai ter um valor aqui de estoque, por exemplo, de fornecedores, de salários, né? Então, a gente consegue, por exemplo, tirar indicadores desse tipo de relatório que vão mostrar para a gente a situação da empresa, né? Alguns indicadores que vão indicar, né, uma possível situação da empresa. Então, por exemplo, um deles, só para dar um exemplo aqui básico, é, por exemplo, um índice de liquidez, né? O índice de liquidez, por exemplo, é o ativo, você pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante, né? Então, se o ativo circulante aqui ele for maior do que o passivo circulante, você vai ter um índice, por exemplo, o resultado ele vai ser maior do que 1, né? Se você tiver aqui o ativo circulante maior do que o passivo circulante, você vai ter um indicador maior do que 1. E isso assim, de certa maneira é bom para a empresa, né? É um indicador bom. Significa um índice de liquidez, significa que a empresa tem uma boa liquidez, tá? Isso é só para dar um exemplo aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o balanço patrimonial, mas eu acho importante você, pequeno empresário, conhecer, saber o que é um ativo, saber o que é um passivo, tá? Porque às vezes você pode estar conversando com alguém do banco, por exemplo, ou uma pessoa, vamos supor que você vai vender a sua empresa, você quer vender a sua empresa e você vai conversar com uma outra pessoa que às vezes tem esse tipo de conhecimento e você sabe do que a pessoa está falando, basicamente, tá? Então é isso aí, pessoal. Queria passar aqui hoje para vocês um pouquinho sobre o balanço patrimonial para vocês terem uma noção e uma ideia do que é o ativo e do que é o passivo num panorama básico, introdutório, tá? Então é isso aí.